Oi, desbravas, boa tarde para vocês, que vocês tenham tido um ótimo sábado na presença de Deus. Bom, hoje eu não tô aqui em Ribeirão, então eu deixei esse vídeo gravado para vocês, tá bom? Pra gente não ficar com o livro aí atrasado. A gente tá lendo o livro O Último Objetivo. Hoje a gente vai ler o capítulo 21, Depois da Morte, e o 22, que vai falar sobre usando o inário, porque são dois capítulos bem curtinhos, tá bom? E lembra que semana passada a gente praticamente fez um estudo bíblico junto com a Violeta, quando ela e seus amigos foram na casa de Jade, mãe da Eli, e fizeram um estudo sobre a morte. E lá naquele estudo, através das passagens bíblicas, ela descobriu várias coisas a respeito do estado dos mortos. E hoje, o capítulo 21, Depois da Morte, é uma continuação daquele estudo, tá bom? Então eu vou tentar contar para vocês para não ficar muito cansativo. E então ela começa a pensar, né, nas novas informações que ela teve a respeito da morte, e ela começa a se indagar. Se é isso que está na Bíblia, por que as pessoas fazem tanta confusão com céu e inferno? Por que as pessoas dizem que quando morre vai para o céu, vai para o inferno? Aí Ana Gabi diz, não sei ao certo, talvez seja porque elas fazem uma interpretação errada da Bíblia, ou porque elas querem se sentir mais confortáveis, né, quando perde alguém. E aí Marx diz que acha que a primeira opção é mais provável, ou seja, uma má interpretação da Bíblia. E aí ele diz, Deus seria cruel se essa história fosse verdade, ou seja, essa história de que as pessoas morrem e vão para o céu ou vão para o inferno e ficam vendo tudo o que acontece aqui. E aí Theo diz, imagine se Elarai pudesse ver tudo lá do céu, se ela pudesse assistir o próprio enterro, se ela pudesse ver as pessoas chorando e sofrendo por causa dela. Não seria uma coisa boa, né? E aí Eide diz que, eu acho que se isso acontecesse, ela se revoltaria com Deus, de não poder, de estar num lugar bom, mas todas as pessoas que ela ama estarem na terra num lugar ruim. E aí Violeta se volta e pensa no curto período de tempo que ela pensou que isso fosse verdade. Ela diz que ela se lembra que quando ela soube da morte da Eli, ela se proibiu de chorar. E aí todos olham para ela, como assim? Aí ela fala o seguinte, quando o André falou sobre o acidente com minha mãe, e ela me contou, disse que eu não precisava sofrer, porque Lara estava num lugar melhor. E aí eu tinha chegado à conclusão de que ela podia ver como eu sofria. Então eu estava determinada a não mostrar minha dor para que ela não se preocupasse comigo. E ela continua. Eu queria mostrar que eu estava bem sem ela. Mas foi Jade quem me disse que não havia nada de errado em se permitir sofrer e que ele estava dormindo. Mesmo que naquele dia ela não tenha me explicado o que isso significava. Mas foi o suficiente para que eu começasse a entender a verdade sobre a morte. Nesse momento, ela olha para Jade, que já está com os olhos cheios de lágrimas, e diz, obrigada, eu não sei o que aconteceria comigo se continuasse a reprovar o meu sofrimento. Então Jade se levanta e abraça a Violeta. E ela diz, era o mínimo que eu podia fazer por alguém tão especial. É Jade quem cuida de Violeta quando a mãe dela está fora,
É ela quem aconselha, quem ajuda a cuidar da vida espiritual. E a Jade também que ajuda a suportar a dor da perda de Eli. Na verdade, Jade diz: considero vocês todos como meus filhos. Sei que parece estranho, mas às vezes penso que perdi uma filha para ganhar 5. E aí Theo se levanta, se reúne ao nosso abraço, Ana Gabriela, Max. E Marco se aproxima por último. Violeta sabe que, embora os amigos de ele fossem da igreja, eles não eram tão próximos de Jade, nem ela. Na realidade, eles se aproximaram mais depois que ele morreu. E ela diz, mesmo que não tenha desejado a morte de Elarai ou que tenha ficado alegre minimamente com o que aconteceu, sou muito grata por ter conhecido seus amigos e ter me aproximado de Jade. Agora sei com certeza onde ele está e sinto-me mais calma por dentro. Ela não está reencarnada em outra pessoa, não está em outro mundo, nem no céu olhando para mim. Elarai Clark está em uma sepultura, dormindo, esperando em silêncio Jesus vir buscá-la para levá-la para o verdadeiro céu. Eu quero ir para esse lugar maravilhoso e especial com ela. Então eu decido me preparar cada dia para estar alegre quando Jesus voltar nas nuvens em glória. Quero sorrir quando vê-lo voltar e ele vir ao meu encontro nesse lugar que anseio chamar de meu novo lar celestial. Então aqui eles terminam o estudo sobre a morte e ela tem essa compreensão agora, né, de onde os mortos ficam depois que a vida se vai. No capítulo 22, ela diz, usando o inário. No domingo de manhã, após fazer uma arrecadação de alimentos no bairro com os irmãos da igreja, ela volta para casa, pega o inário que ela ganhou de aniversário, lembra dos amigos, ela ganhou uma bíblia, o inário, desce as escadas e começa a tocar o seu piano preto. Ela se lembra de algumas músicas que ele cantava, então ela começa a cantar o hino Ó Deus de Amor, que é o primeiro do inário. Ela diz que é fácil, e aí de repente a sua mãe desce, se senta e começa a ouvi-la tocar. Ela diz, estava sentindo falta de ouvir você tocar. Pergunta como foi na arrecadação de alimentos. Ela disse, foi bom. Arrecadamos muita coisa, apesar de que algumas pessoas não gostam de serem acordadas no domingo de manhã. Tem algumas que são rudes e antipáticas, mas no final tudo valeu a pena. E aí ela começa a tocar outra música e a mãe fala, que música é essa, Violeta? E ela diz, jubilosos te adoramos. E aí a mãe diz, depois você pode me emprestar, apesar de que eu não entendo nada de partitura? Ela diz, tudo bem. E aí a mãe dela diz para ela, Vi, por que você não toca essas músicas no seu violino, querida? Nesse momento ela não consegue mais continuar tocando o piano, dá um nó na garganta, ela gagueja e diz, mãe, eu ainda não tenho coragem para voltar a tocar violino. A mãe dela gentilmente pousa a mão em seu ombro e diz, desculpa, eu não sabia. Não se preocupe, leva o tempo que precisar para voltar a tocar. Vou fazer o almoço. Então, Violeta demora um pouquinho para se recompor e voltar a tocar o seu piano. Depois do almoço, ela decide fazer algo que gostaria de fazer há algum tempo, mas não tinha coragem. Mas esse dia ela vai. Então ela para ali em frente ao portão do cemitério da cidade, quase pensa em desistir, mas acaba entrando. E ela diz, o primeiro passo é sempre mais difícil, por que será, né? Acho que é porque temos medo do que virá a seguir.
Mas não quero temer o futuro nem o presente, por isso entro no cemitério. Paro em frente a um túmulo de pedra cinza, decorado com arabescos e borboletas, também de pedra, e leio o que está na lápide. Aqui descansa Larai Souza Clark, amorosa filha, irmã e amiga, aguardando a volta de Jesus. E aí ela sente vontade de dizer algo para ele, mas ela sabe que ele não pode ouvir. Ela gostaria de dizer que seu último objetivo, que descobriu Jesus, que sente a falta da amiga, que conheceu os amigos dela, que ganhou uma Bíblia, ganhou um inário. Queria poder dizer que está deixando o caminho errado que andava e que a família dela também está começando a conhecer o Salvador, que não tem coragem de tocar violino novamente. Como ela gostaria de dizer, sinto muito por não ter me esforçado para ao menos tentar ajudá-la a cumprir o último objetivo ou ser uma amiga melhor. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. Queria que ela estivesse aqui do meu lado, do lado de Theo, Max e Ana, do lado da sua família. Mas apesar dela não estar mais aqui, espero ansiosamente o dia que irei encontrá-la no céu. Isso faz com que a esperança chegue ao meu coração. Então ela coloca uma rosa branca em cima do túmulo, ao lado do quadro com uma foto de Alarai. Passa a mão levemente pela sepultura e depois de algum tempo observando o túmulo, chorando, ela volta para casa. Então esse foi o capítulo 22, né, sobre o Zeminário. Aí sábado que vem a gente vai estudar o 23 depois das férias, tá? Aí tem o 23, 1, 2, 3. Aí só tem mais 3 capítulos e a gente termina, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de sábado, uma boa semana na presença de Jesus. Beijos.